mas muito, muito superior foi o Palmeiras e se apequenou muito o Corinthians. É bom a gente deixar isso claro. Cadê o Corinthians do Campeonato Paulista? Cadê o Corinthians que não foi muito ameaçado por esse Palmeiras? Um futebol do Palmeiras que amassou o Corinthians, foi um massacre, na minha opinião, poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, até porque, com todo respeito, mas aqui eu não vou ficar em cima de murinho, eu não vou ficar deixando de falar o que eu vejo. Esse Donelli é um goleiro muito razoável, gente. Não dá pro Donelli, com todo respeito, ser goleiro do Corinthians. Com todo respeito. Para mim, os 2 gols davam para pegar. O primeiro teve um desvio. Ok. O segundo foi uma bola de muito longe, que não foi uma bomba, foi colocada e, na minha opinião, qualquer goleiro daria 2 passos e pularia e pegaria aquela bola. O gol do Vitor Roque, gente, que foi anulado, o Vitor Roque cabeceou quase na linha do gol. E o Donelli não saiu. O Donelli ficou ali esperando a bola e a bola ainda passa por baixo da perna dele. Eu acho um goleiro muito abaixo para ser goleiro do Corinthians e sempre falei isso. Agora, não foi por causa do Donelli a derrota, foi um massacre do Palmeiras. Mais uma vez, né? O Palmeiras se impondo para animar o seu torcedor. Por quê? Porque esse Palmeiras vinha decepcionando muito nessa temporada. Esse Palmeiras não vinha fazendo grandes atuações. Esse Palmeiras que sempre se impôs em casa, nem em casa estava se impondo nesse ano. E por isso que eu digo, novamente o Palmeiras se impôs jogando em casa e diante da sua torcida. Porque por muito tempo estava sendo assim nessa era Abel Ferreira. E agora, nos últimos meses, até mesmo nos últimos anos aí, nesse último ano, o Palmeiras deixou de usar o seu fator casa. E mesmo não sendo no Allianz Parque, hoje poderia ter sido mais do que 2-0. Hoje o Palmeiras foi muito superior ao rival. E aí fica aquele questionamento. E o Corinthians? Vai brigar pelo quê no Brasileirão? Vai ser o Corinthians que goleou o frágil e mal escalado Vasco nessa última rodada e que tinha empatado com o Bahia fora de casa? Ou vai ser esse Corinthians que foi massacrado pelo Palmeiras? É um Palmeiras que depois de muito tempo agrada o seu torcedor. É um Palmeiras que agora tem o Paulinho. E o Paulinho, com pouquíssimo tempo dentro de campo, mostrou que pode fazer diferença nesse Palmeiras. Hein? O Paulinho que começou muito bem no Atlético Mineiro e teve uma queda depois por causa das dores e das lesões. E o Paulinho que, pelo que fez hoje, em poucos minutos, aparecendo, chamando o jogo, já deixa o torcedor ainda mais eufórico do que ficou quando o Paulinho já foi para aquecimento. Porque quando o Paulinho começou a aquecer e quando foi para a substituição, a torcida do Palmeiras ficou eufórica. A torcida do Palmeiras sabe que esse cara tem talento para ser o grande destaque desse time com a saída do Estevão. E é um Palmeiras que, com certeza, depois de tanta pressão, depois do ano passado sem ganhar título de expressão, perdendo o final para o Corinthians sem jogar nada, dá uma suavizada no seu torcedor, porque hoje o que fez no Clássico foi muito positivo, na minha opinião. Uma boa tarde, Mauro César Pereira, boa tarde, Flávio Prado, Fábio Piperno, Mauro César Pereira. Um Palmeiras que não foi ameaçado em momento nenhum. Um Palmeiras que teve domínio do jogo durante todo o tempo, que poderia ter saído aí com 3-0, teve anulação de um gol, polêmica, mas eu acho que estava realmente impedido na origem do lance. Dá uma esperança, ô Mauro César, de que esse time do Palmeiras não vai jogar mal como vem jogando nessa temporada, pelo jogo que fez hoje, ou é muito pouco jogar bem contra um Corinthians que jogou tão mal e que, na minha opinião, é o goleiro reserva do Corinthians, não é goleiro para ser o substituto do Hugo Souza. Eu não acho que é questão de dar esperança, não. Acho que é obrigação do Palmeiras jogar bem em algum momento, né? E começar a produzir mais.
O Palmeiras tem um elenco mais caro do futebol brasileiro, talvez, se não é o mais caro, é um dos dois mais caros. Nunca fez tantos investimentos como agora. As contratações todas, creio eu, passam pelo aval da comissão técnica. Então tem que produzir em algum momento. Só obrigação. É obrigação jogar bem. O Corinthians é um time cheio de problemas, né? Ganhou o Campeonato Paulista com as calças na mão, se segurando num 0-0 ali, tomando uma pressão durante pedaços do jogo, mas nem tanto, porque o Palmeiras foi muito incompetente naquela ocasião. E está agarrado nesse título paulista. Vive disso agora. Faz papelão internacional, mas somos campeões paulistas. Aí perde pro Huracan, depois, não, campeão paulista. Empatou agora, mas está mal colocado na Sul-Americana, mas é campeão paulista. Tudo se justifica com o título paulista, né? Por enquanto, né? Não sei se depois do jogo de hoje vai continuar assim. É um time que tem muita dificuldade para sair jogando, um time que tem muitos problemas. O trabalho do Ramon Dias é um trabalho muito fraco, acho. O elenco poderia produzir mais pela qualidade dos jogadores, com muitos investimentos que foram feitos independentemente da crise financeira. E hoje o Palmeiras se impôs. Eu não acho que a culpa seja do goleiro, não. Tanto o Piquerez domina a bola, quica e ele tem tempo de ajeitar o corpo e chutar. E depois o Emiliano Martins, ele é um chute de treino, gente. Ele domina, olha, mira e chuta. Ninguém chega para tirar o espaço, dificultar o arremate. Não um chute de primeira que o cara recebe a bola e chuta rapidamente. Não, tem tempo para trabalhar. E os dois só arrematam para o gol pela liberdade concedida pelo time do Corinthians. O cara recebe a bola ali. Quando ele está cercado, tem jogador posicionado à sua frente, que é o correto, né, para quem está se defendendo. Ele toca para o lado, busca um passe, ele tenta fazer outra coisa. Quando ele percebe que está sozinho, eu vou chutar. E chutou. Os dois chutaram, acertaram bons chutes. E eu acho que o goleiro é o menos culpado aí. Eu acho que o culpado é o time do Corinthians, que é um time mal treinado, com muitos problemas. Mas ganhou o estadual, tá bom. Então, se você acha que ganhar o estadual credencia alguém como um time bem treinado, então sejam felizes assim. Eu acho que hoje isso ficou bem claro. Poderia ser um placar mais elástico se o Palmeiras tivesse feito uma atuação mais consistente ao longo dos 90 minutos, depois deu uma arrefecida, né? E eu só lamento o estádio vazio, né, em alguns setores, setor interditado, que é lamentável. E é mais um sinal da elitização do futebol, né? Porque tem palmeirense lá em Barueri, na região toda ali vizinha, com certeza tem muitos palmeirenses. Só que o ingresso é caro, né? E como aconteceu no Maracanã, no jogo Flamengo e Inter, com o setor fechado, né? Aconteceu de novo lá hoje. É o que eu falei essa semana aqui. Dirigentes de futebol, pelo jeito, preferem cadeiras vazias do que pobre no estádio. Porque poderia estar o estádio completamente lotado, não tem a menor dúvida, a torcida do Palmeiras é grande em todo o estado, todo o país, né? Especialmente aqui no estado de São Paulo. E quando a gente fala de Barueri, para quem não é de São Paulo, Barueri é a região metropolitana da cidade. Pessoas que vivem em Barueri trabalham em São Paulo, aqui, faz parte. Quando você vai para Barueri, você nem percebe que você mudou de município. Você está andando lá de carro, de ônibus, o que for, você vai chegando, você chega. Faz parte da região metropolitana da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, né? Ao redor da capital. Então, poderia estar lotado, deveria estar lotado, tenho certeza que há demanda, há interesse, só que o cara é brecado no preço. Aí fica esse papo furado, não, porque não é o Allianz Parque, parece até que o Allianz Parque tem uma energia colossal, né? O jogo agora do Cerro Porteño essa semana, gol do Palmeiras, o único gol do Palmeiras, parecia o estádio do Arsenal, The Library, como é chamado, da biblioteca. Aplausos. Tem vídeo, postei até um vídeo hoje. O Raí Monteiro, colega nosso, esteve no estádio essa semana, falou que tinha uns paraguaios, uma rádio paraguaia perto dele no setor de imprensa. Quando vai começar o jogo, eles falaram, nós estamos aqui no estádio do Palmeiras, tricampeão da Libertadores, mas não há clima de Libertadores no estádio do Palmeiras. Não tem. Como no Maracanã também não tem. É elitização. Seria melhor o Palmeiras vender ingressos a preços mais módicos para a comunidade ali, encher o estádio, lotar o estádio. Uma grande vitória sobre o Corinthians. Quantas pessoas que estão ali perto gostariam de estar dentro do estádio? Enfim, eu lamento profundamente. Seria uma festa muito maior, um espetáculo muito melhor, e o estádio não tem culpa nenhuma disso. Tem culpa nenhuma. E essa coisa do Allianz Parque é uma lenda. Perdeu o título paulista por uma derrota no Allianz Parque, perdeu para o Botafogo brasileiro no Allianz Parque, perdeu para o Botafogo a vaga na Libertadores no Allianz Parque, perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, não seguiu também no Allianz Parque, venceu, mas foi eliminado, e por aí vai. A gente pode puxar o Boca, o Atlético Paranaense, o São Paulo 2 vezes, o CRB. São várias derrotas no Allianz Parque. É uma lenda esse negócio, como se fosse imbatível no Allianz Parque, como se fosse uma atmosfera de bomboneira. Nada disso, tem nada disso. Tudo lenda, tudo conversa fiada. Barueri não tem culpa. O problema de Barueri, a meu ver, é o preço e o público que vem no estádio do Palmeiras, que fica numa região de maior poder aquisitivo, não está disposto a se deslocar até essa cidade próxima aqui da capital, colada na capital.
mas a comunidade que mora ali certamente gostaria de ver o jogo, mas preferem setor vazio. Eu acho muito triste aquilo, o setor inteiro vazio ali, atrás do gol e na parte central, a parte superior. A torcida do Palmeiras merecia, a torcida que eu falo é o todo, tá? Merecia ter mais acesso aos jogos do time, na minha opinião. Isso eu acho que é a nota triste numa noite alegre para o torcedor palmeirense, uma vitória importante sobre o seu grande rival, né, que meio que lava a alma depois de perder o título paulista, né, por mais que não seja o mais importante, é muito ruim perder qualquer jogo, qualquer final pro rival, e que foi o que aconteceu recentemente. Então a vitória de hoje acho que dá uma aliviada e é um passo na direção do que eu considero obrigação do Palmeiras, sua comissão técnica e seus jogadores, jogar mais e vencer, porque o investimento foi feito e o elenco é um elenco qualificado e muito caro. É isso que eu ia falar, né? Lava a alma realmente, né? Como disse o Mauro, porque jogou bem e o Palmeiras não vem jogando bem na temporada e até no fim da temporada passada. Massacrou o rival que ganhou o Campeonato Paulista do Palmeiras. Porque foi um massacre, gente. O Corinthians mal teve chance de gol, o Palmeiras teve várias chances, teve o Estevão jogando bem, teve Facundo Torres jogando bem, teve até o Vitor Roque criando mais, quase desencantou, né? O Vitor Roque hoje. E eu acho que o fato de jogar bem, como eu critico quando joga mal, eu acho que sim, dá uma aliviada no torcedor, dá uma lavada de alma no torcedor. Ó, ganharam o Paulista da gente, e aí eu concordo com o Mal. O Paulista não tem tanto peso assim. Claro que pro Corinthians e pro Santos, eu disse e continuo dizendo, tinha muito mais peso esse Campeonato Paulista. Porque são times que estavam em jejum de título, que precisavam dar uma satisfação pro seu torcedor. Agora, pro Palmeiras, vamos ser sinceros, gente, Campeonato Paulista não vale muita coisa. Só que o torcedor não estava vendo só a perda do Campeonato Paulista. Estava vendo um título do Corinthians, que não conquistava título desde 2019, e era gostoso zoar o rival que não conquistava título. Palmeiras vai e perde o título pro Corinthians. E estava jogando mal. Estava jogando mal desde a temporada passada. Então, eu acho, Fábio Piperno, que a bola jogada hoje, mais do que a vitória, ela dá esperança pro torcedor palmeirense de falar, ó, o meu time ainda é o super poderoso aí do futebol brasileiro ao lado do Flamengo, que se dane esse Campeonato Paulista, agora o Palmeiras vai dar a volta por cima. E eu só discordo do Mauro nesse lance aí que tá passando agora. Porque, pra mim, goleiro de time grande, de Série A, não pode levar um gol colocado tão longe quanto foi esse chute. Chutou bem? Claro que chutou bem. Agora, se o goleiro dá 2 passos e pula, ele pega uma bola dessa. Ele pega. Tava muito longe e foi colocado. E outra, ele deixou claro que ele ia chutar. Ele fez toda a postura de quem ia chutar. O goleiro podia se preparar. Eu acho que teve uma falha nesse segundo gol. E no terceiro, que foi anulado, aquilo ali é ridículo. O Vitor Roque cabecear quase na linha do gol e o goleiro não sair na bola. Ele cabeceia quase na linha do gol. E o goleiro não saiu. Agora, foi um massacre palmeirense e foi uma baita atuação, Fábio Piperno. Eu acho que hoje é aquele típico jogo pro torcedor palmeirense que tava brabo, puto que tinha perdido o final pro Corinthians, que tava xingando a Leila Pereira no estádio. Hoje mostra que esse Palmeiras pode jogar bola nesse ano e que pode ser um concorrente a todos os títulos que ele vai disputar, até porque no Brasileirão já está brigando lá na frente e na Libertadores está com 2 vitórias em 2 jogos, Piper. Boa noite, Piratas, colegas, um grande abraço à nossa audiência. Bom, acho que nessa semana finalmente o Palmeiras estreou em 2025. Começou mal o jogo contra o Cerro, mas especialmente depois da substituição do Rafael Veiga por contusão, o técnico do Palmeiras reposicionou alguns jogadores, algumas peças, coisas que já deveria ter feito desde o ano passado, e eu faço algumas críticas pontuais desde o ano passado, e essas críticas elas são mais ou menos as mesmas, porque na minha visão os erros se repetiam, e aí mexeu, e no segundo tempo contra o Cerro, o Palmeiras fez um bom jogo, não foi ameaçado e tal, não conseguiu ampliar, mas fez um bom jogo. E hoje, até a metade do primeiro tempo e dos 20 para frente do segundo, de fato o Palmeiras poderia ter aplicado uma goleada, né, bastante relevante contra o Corinthians. Dane-se que o Corinthians, assim, a força do Corinthians não é porque o Corinthians ganhou o Paulistinha. Acho que a vitória do Palmeiras ela tem que ser muito valorizada
contra um dos seus principais rivais, porque na verdade o Palmeiras impôs a primeira derrota ao Corinthians em 12 jogos de Campeonato Brasileiro. O Corinthians vinha de uma série espetacular em Campeonato Brasileiro, até surpreendente, né? Eram 11 jogos com 10 vitórias. Aquele recorte do final do ano passado, mais os 2 primeiros jogos desse ano. E hoje o Corinthians, de novo, jogou muito mal. Eu acho que o desfalque do Andileri pelo lado esquerdo pesou muito, o goleiro também, claro, mas hoje o Palmeiras, com o Estevão à vontade, jogando, dá até um pouco de saudade daquilo que a gente praticamente não viu do Luiz Guilherme. Poderia ter sido mais usado nessa função, como o Estevão também. O Estevão há muito tempo era um jogador confinado pelo lado direito, jogando geralmente contra um paredão duplo, e aí é só ver como ele foi neutralizado nos últimos tempos. Um talento desse tamanho sendo absolutamente desperdiçado, porque ele fazia todo o jogo, em todo o jogo ele exercia a mesma função, o mesmo papel, jogando no mesmo espaço, se tornando um jogador muito mais previsível do que obviamente ele é. Fez algumas coisas espetaculares hoje e também lá no meio da semana, aquela cavadinha lá pro Flaco Lopes no final do jogo, o Flaco acaba perdendo o gol, mas é aquilo que a gente quer ver o Estevão fazer, perto da área, com liberdade de movimentos e criando esse tipo de jogada. E do lado direito, o Felipe Anderson se entendendo muito bem com o Richard Rios. Quer dizer, não precisa inventar a roda, inventar coisas mirabolantes para fazer esse time jogar muito mais do que vinha jogando. Esse time é muito bom, eu acho que tem uma tendência de crescimento. A partir do momento em que algumas peças vão se encaixando e outras retornando, o Maurício estava no banco, o Paulinho estreou, o Vitor Roque hoje, a despeito de mais uma vez não ter conseguido fazer um gol validado, fez uma partida muito boa, então eu acho que esse time naturalmente vai evoluindo. E não vamos esquecer que apesar da fase não ser das mais espetaculares, é o único time brasileiro 100% em Libertadores, o que já vai dar também um pouco mais de tranquilidade para os jogos fora, eventualmente ter que poupar alguém na frente, porque a classificação vai ser alcançada de uma forma muito tranquila. Você mesmo falou, Piper. Olha o que você está falando. Vamos lá, vamos para os nomes que a gente falou aqui. Estevão, melhor jogador em atividade no Brasil, mas vai embora, né? Então, ele vai embora em breve. Felipe Anderson, né? Saiu lá da Itália, falando que tinha mercado na Inglaterra, que tinha clube inglês interessado e ele queria vir para cá para ter vaga na seleção, para disputar espaço na seleção. Vitor Roque saiu do Brasil, o Vampeta falando que era o grande centroavante, né, do Brasil. O Vampeta comparava ele com o Hendrick, aqui quando ele sai do Atlético Paranaense para o Barcelona. Paulinho, Rafael Veiga e o Paulinho hoje entrando e já querendo jogo. Claro, o Paulinho foi maravilhoso, nem tinha tempo para isso, mas já entrou com ritmo de jogo. É um jogador muito diferente. Facundo, jogando bem. Cara, esse time do Palmeiras é um timaço. É o que eu falo aqui, se botar no papel, é um timaço. Por isso tinha que jogar muito mais do que estava jogando. Né, Flávio? E agora é o que a gente está falando. O Piperno falou, né, que o Palmeiras está 100% na Libertadores. Não só 100% na Libertadores. É o líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Palmeiras, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, isso para o torcedor que estava brabo, que estava insatisfeito, é muito bom, pô. Isso é assim, que a gente fala, mas tá bom, mas são jogos fáceis da Libertadores. Flamengo perdeu em casa para um adversário fraco na Libertadores. São Paulo cedeu um empate ridículo em casa para um adversário fraco na Libertadores. Então, é aquilo. Não, mas não dá para dizer muita coisa. Amigo, é 100% na Libertadores e é o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, para quem não ganhou o Paulista, para quem estava brabo, para quem estava manifestando, é um baita começo nas principais competições do ano, né, Flávio? Porque o que realmente interessa no ano, que se dane estaduais, que se dane as partidas aí. Tudo bem, o fim da temporada passada, ok, não ganhou nada. Agora, nas duas principais competições do ano, o Palmeiras começa muito bem, Flávio.
Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O Palmeiras mudou o jeito de jogar finalmente, né? Hoje não foi um time óbvio de bolas cruzadas na área, aquilo que o Pedro Marques até questionou o Abel e ficou bravinho, né? Porque fala a verdade. Tem lá no meu bairro, os caras falando, fala a verdade que o cara fica bravo. Né? Fala a verdade que o cara fica bravo. Fala pro cara que ele é isso e ele é, o cara fica bravo. Se ele não for, ele não se incomoda. Mas hoje não, hoje o Palmeiras tocou bem a bola, trocou passes, Corinthians deu muito espaço pelo meio, e o Palmeiras aproveitou bem, fez uma marcação muito eficiente no Memphis, embora o Memphis tivesse metido uma bola pro Yuri Alberto logo no começo do jogo. Não sei se estava 1-0 ou se estava 0-0, o Yuri Alberto escorrega ali, poderia ter feito o gol de empate. Mas foi uma partida bem interessante do Palmeiras, mostrou o serviço, mostrou um jogo diferente do que vinha fazendo, só bola óbvia, só bola pelo alto. Não, hoje teve uma variação, embora os gols tenham nascido de bolas paradas, a origem foram bolas paradas, mas foi um time mais criativo, o time tocando bem a bola. Finalmente achou-se um bom posicionamento para o Felipe Anderson, hoje ele fez uma boa partida, o Estevão continua mal aproveitado, é uma verdade que falou o Piperno, mas o time mostrou serviço. Hoje realmente o 2-0 ficou muito barato para o Corinthians, muito barato mesmo. Concordo com o Pilhado, o Dornelles, ele fez uma defesa espetacular alguns minutos antes, e aí na sequência ele toma o Gustavo Gomes. Gols, não dá para falar que foram frangos, não, mas bolas defensáveis, e ele acabou tomando esses 2 gols, e aí acabou o jogo, né? Naquele 2-0 acabou o jogo. No segundo tempo, quando ele tentou se abrir um pouquinho mais para reagir, mas não incomodou nem um pouco, e ficou barato, ficou no lucro. Esses 2-0 aí não contaram a história do jogo, não. Era de 3 para mais. Corinthians, não sei se dá para dizer que passa a ser uma coisa preocupante, porque quando ele jogou com times mais do nível dele, tipo o Vasco, ele passou por cima. Na Bahia foi que o time reserva trouxe um belo resultado da Bahia. O jogo de hoje é um pouco à parte, eu não consigo comparar os elencos dos 2 times. Campeonato Paulista é uma coisa diferente, porque não tem muito significado para o Palmeiras e tem muito significado para o Corinthians. Então, é diferente. Um cresce muito, tem muita vontade, muita inspiração, e o outro não. Então, hoje foi mais uma realidade do Palmeiras e Corinthians. Por outro lado, apesar do interesse maior do Corinthians pelo campeonato, é inexplicável em 2 jogos, esses 2 elencos, o Corinthians ter sido campeão. O Palmeiras tem que se explicar. Não precisava jogar muita bola. Hoje ficou claro isso. Para conseguir, no mínimo, uma vitória em casa que acabaria redundando no título. Então, perdeu em casa e depois não conseguiu fazer nada na volta. Então, embora o Campeonato Paulista não deu a menor importância para ele, mas o Palmeiras entregou o título para o Corinthians. Deu para ver hoje que com meia força, apertando um pouco, dando só uma melhoradazinha, o Palmeiras já passou por cima do Corinthians.